A gente começou esse jornal com alegria, com energia lá em cima, mas vai ser difícil manter esse clima durante o dia, porque é um dia de muita tristeza, é um dia de despedida de um ídolo do esporte brasileiro, uma mulher que fez história na seleção brasileira de vôlei. E ontem à noite a gente soube da morte da campeã olímpica Valesca Oliveira. Amigos, fãs, personalidades do esporte, entidades lamentam a morte da ex-jogadora, que tinha 43 anos. O Thiago Muniz vai falar mais sobre esse assunto. Diga, Thiago. O esporte brasileiro está em luto. Carla, bom dia a todos. A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte da campeã olímpica Valesca. Ela estava na capital paulista para a divulgação do livro Outras Redes, a biografia que ela lançou sobre a trajetória dela no esporte e fora das quadras. O corpo da ex-jogadora foi encontrado na noite de ontem na região da Bela Vista. O caso está sendo apurado pela Delegacia do Distrito Policial dos Jardins e a causa da morte ainda não foi divulgada. Na quarta-feira, Valesca havia participado da gravação do podcast Ataque e Defesa com o jornalista Alexandre Oliveira. O episódio foi ao ar ontem, menos de uma hora da confirmação da morte da campeã olímpica. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Alexandre Oliveira afirma que Valesca estava feliz e projetando o futuro. Estava extremamente engajada com isso, fazendo palestras de saúde mental. Ela estava extremamente feliz, radiante, falando dos projetos. Ela é uma mulher fora da curva, assim, de elegância, de cultura, né? Ela chegou a dizer assim que ela não gostava muito de assistir vôlei. Entre o vôlei e escutar bar, ela preferia escutar bar. Então, uma mulher super divertida, inteligente, falava super bem, assim. E estou completamente em choque, né, porque acabei fazendo a última entrevista dela. Valesca mantinha uma presença bastante ativa nessa vida fora das quadras, como destacado pelo próprio Alexandre Oliveira. Além da divulgação da biografia, ela estava lançando uma linha de chocolates saudáveis nessa semana, nessa passagem que ela fazia pela capital paulista. Na entrevista a Alexandre Oliveira, Valesca falou sobre o motivo de ter publicado o livro e o que esperava que a obra trouxesse. Eu descobri que eu não vou deixar minha história e tudo que aconteceu, todos os ensinamentos fechadinhos numa gaveta. Eu acho que a minha história não merece isso. Ela tem que ser contada, eu acho que para incentivar, para motivar, para inspirar outras pessoas. Eu escrevi isso para você. E eu espero realmente que eu consiga atingir. E eu já tenho um feedback das pessoas positivos, terminando uma palestra, essa frase que você falou vai ser muito importante para mim. Valesca também mantinha um projeto com a terapeuta Margarete Signorelli, um podcast chamado Olympic Mind, já com 5 episódios no ar e pouco mais de 1.000 seguidores no Instagram. Ainda na entrevista a Alexandre Oliveira, ela falou, e até curioso, ruim como isso soa, mas ela dizia que tinha muito tempo de vida produtiva e precisava devolver o que o vôlei havia dado a ela. Vou fazer 44 anos dia 1º, pelo menos mais 40 anos de vida produtiva. Então, é um mundo inteiro que você tem que pensar enquanto você está dentro da quadra. E hoje, o que eu procuro fazer, o que eu sinto, é que eu preciso devolver um pouco do que o vôlei me proporcionou, inspirando outras pessoas com toda essa minha vivência. A notícia chegou na noite de ontem, pouco depois da confirmação do fato, e atraiu a repercussão e diversas notas de condolência de personalidades e pessoas ligadas ao esporte brasileiro. O presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Radamés Alatari, disse por meio de nota que recebeu com tristeza e imenso pesar a notícia do falecimento e completou que a trajetória no esporte da atleta será para sempre lembrada e reverenciada. O Praia Clube de Uberlândia, onde a atleta jogou por 6 temporadas e se aposentou, lamentou a morte e disse que o vôlei brasileiro e a comunidade esportiva perderam uma verdadeira lenda. Valesca era torcedora do Atlético Mineiro. Após conquistar o título olímpico em Pequim, na China, em 2 familiares e amigos da eterna campeã, como escreveu o clube nas redes sociais. E, ainda que ela era atleticana, ainda que ela fosse atleticana, ela foi também homenageada pela Sociedade Esportiva Palmeiras, porque nesta semana, Valesca, nesse lançamento, nesses
eventos de lançamento da biografia, ela se encontrou com a comissão técnica do Alviverde na Academia de Futebol em São Paulo. Ontem, após o jogo entre Palmeiras e Grêmio, o técnico Abel Ferreira lembrou do encontro recente. Tive a oportunidade de privar com ela, foi espetacular, ela era capitã de equipa. Foi uma hora absolutamente extraordinária de partilha, de aprendizagem, e quando chegou ao final do jogo e me dizem essa notícia, eu não queria acreditar, fiquei incrédulo e, como te disse, são momentos em que estou aqui a abrir o meu coração, que partilho e pergunto o que é que eu estou aqui a fazer, se vale a pena todo o sacrifício que tu fazes. É uma coisa que infelizmente é preciso, às vezes temos medo de enfrentar os nossos adversários, ou medo de estar à baliza, ou medo de fazer situações de 1 contra 1, ou medo de errar, comparado com o quê? Com isto? A notícia também chegou ao outro lado do mundo, onde a seleção brasileira feminina de vôlei, que Valewska defendeu, está atuando pelo torneio pré-olímpico. O Brasil enfrentou a Turquia e perdeu na manhã de hoje por 3-0. Antes da partida, as jogadoras de Brasil, da Turquia e todo o público fizeram silêncio para lembrar de Valewska. As jogadoras também se pronunciaram, jogaram, atuaram nessa partida, mas consternadas, o vôlei brasileiro está em luto e segue, portanto, a investigação para determinar exatamente o que aconteceu na morte de Valewska na capital paulista. Essa partida ficou absolutamente em segundo plano, é claro, né? Foi a primeira derrota do time do José Roberto Guimarães no pré-olímpico de vôlei, né? Que é disputado no Japão, 3-0 para a Turquia. Você imagina o estado de espírito, né, dessas jogadoras que representam hoje a seleção, que foi vitoriosa, né, com a Valewska, enfim, né, a gente ouve escreve Valewska com 2 Ws, né, W no começo, W no meio, e é triste demais, porque ela aparecia muito bem, né, assim, apresentando um ânimo, um vigor nessas últimas aparições públicas, na entrevista do podcast. A gente viu ali imagens também, né, com a própria delegação do Palmeiras. Nossa, que perda, que choque, né, pra gente nessa sexta-feira. Os ouvintes estão falando exatamente isso, sobre terem amanhecido com essa informação. Nem todo mundo acompanhou à noite, durante a madrugada, né, amanheceu com essa informação de maneira muito chocante, sem entender o que tinha acontecido. A Valewska, além de todo o desempenho em quadra, de ser uma multicampeã, de ter contribuído para a história desse esporte, o vôlei feminino, a Valewska, diante de todos os profissionais que trabalharam com ela, jogadoras, comissões técnicas, isso aqui no Brasil, mas também fora, na Itália, na Espanha, porque ela defendeu já times tanto na Itália quanto na Espanha, é uma unanimidade no sentido de, você ouve de todas essas pessoas, Valewska era um exemplo, uma referência de comprometimento, de ética e de parceria com as outras jogadoras, com as delegações técnicas com as quais ela trabalhou. Então, um exemplo de atleta completa, que não é só aquilo, não é o desempenho em quadra apenas, mas nos bastidores, do profissionalismo, do comprometimento, da ética com esporte, ética dentro de quadra, ética fora de quadra. Então, é muito, muito chocante, muito triste essa perda da Valewska. E, é claro, a gente vai seguir acompanhando as investigações ainda da polícia, né? E oferecemos aqui o nosso abraço bem apertado a todos os membros da família que eventualmente estejam nos ouvindo.